Iniciando a aula de Geografia, ampliação de saberes. Hora do texto, tem geografia na literatura. Leia a história de uma escritora chamada Lígia Bojunga, que apresenta o medo de vida das pessoas de antigamente. Que apresenta o modo de vida das pessoas de antigamente. No tempo em que Lígia era menina, não havia ainda televisão, nem computador. As notícias só chegavam pelo rádio, revista e jornais. Não havia shopping, nem supermercados, havia armazém, quitanda, padaria, açougue, leiteira, ou loja de ferragens, uma loja para cada tipo de produto. Em vez de cartão de crédito, havia cadernos de capa dura em que eram anotadas à mão as compras feitas. As contas eram pagas no final do mês. Havia também vendedores ambulantes que iam de casa em casa. O fruteiro, o peixeiro, o quitandeiro vendia legumes e hortaliças. O vassoureiro, além de vassouras de vários tipos, trazia espanadores pequenos e coloridos. E às vezes, nas noites de verão, aparecia o sorveteiro, com uma caixa de madeira cheia de sorvetes embrulhados em papel prateado. Como hoje, são alguns pacotes de manteiga. Cada um anunciava seus produtos com um pregão diferente. Os homens vestiam-se de terno e gravata, que era obrigatória até para ir ao cinema. As mulheres usavam vestidos ou saias abaixo dos joelhos e sob os vestidos uma combinação, peça de roupa de tecido mole, decotada e sem mangas. Nas cidades, o transporte era feito por ônibus, bondes ou poucos carros. O homem que dirigia o bonde era o motorneiro e quem cobrava a passagem era o condutor. Ele ia pelo estribo do bonde de banco em banco. As mulheres não costumavam trabalhar fora. As profissões femininas eram as de professora, enfermeira, secretária e doméstica. O cinema também entrava decididamente na vida da sociedade. Os principais filmes vinham de Hollywood e seus artistas transformavam-se em ídolos populares. Mas, por volta de 1950, tudo começou a mudar. Chegaram ao Brasil os primeiros aparelhos de televisão. Olha o tamanho desse aparelho. Como poucas famílias tinham televisão, a moda era assistir aos programas na casa dos vizinhos. Eram os televizinhos. Chegaram também vários eletrodomésticos que começaram a mudar a vida das donas de casa. Ferro elétrico, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, geladeiras de diversos modelos, liquidificador e batedeira. Agora nós vamos fazer um diálogo com o texto, tá certo? Compare o tempo passado com o presente. Para isso, complete o quadro abaixo, colocando no passado algumas informações contidas no texto de Lígia Bojunga e no presente as suas conclusões. Então, aqui nós temos duas colunas e os assuntos meios de transporte, meios de comunicação, diversões e vestuários, como era no passado e como é atualmente. A próxima. Segundo o texto, a partir de 1950, tudo começa a mudar. Que mudanças ocorreram? Pontinho, o que possibilitou essa mudança? B. Como a televisão modificou os hábitos familiares? C. Antes da existência da máquina de lavar, toda a roupa era lavada à mão. Existia a profissão de lavadeira, exercida por mulheres que iam na casa das pessoas para lavar roupa. Como a máquina de lavar roupa facilitou a vida das pessoas. Responda então as perguntinhas, né? Tem ainda uma aqui, 2. Leia a manchete a seguir. A mecanização do trabalho, a revolução das máquinas em nosso cotidiano. Considerando a leitura do texto e a manchete, responda e depois faça uma representação. E os robôs? Qual será o impacto que eles causarão no trabalho e em nossas carreiras nas futuras gerações? E aí, qual que é o impacto que os robôs vão causar nas nossas vidas? E agora vamos iniciar a aulinha de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre fontes energéticas, tá?
as principais fontes energéticas brasileiras. Vamos lá? No mundo moderno, o mundo das indústrias, a energia é fundamental, tanto para o funcionamento de suas máquinas como para a distribuição de suas mercadorias. Embora haja hoje uma enorme preocupação em desenvolver tecnologias para a produção de energia a partir de fontes renováveis, água, sol, ventos e biomassa. Há ainda uma enorme dependência das fontes energéticas não renováveis, petróleo, carvão, gás natural, que, como já vimos, estão se esgotando rapidamente. Observe o uso das diferentes fontes no mundo. Então, quando a gente fala as principais fontes de energia, nós estamos falando, infelizmente, da principal, que é o petróleo. Porém, petróleo, carvão, né, e o gás natural são fontes energéticas que estão acabando. Diferentemente daquelas que são renováveis, por exemplo, a energia solar, uma energia extremamente de extrema importância para nós e que, melhor coisa, não polui o meio ambiente, né? A gente pode falar também de outras, a energia eólica, a hidrelétrica, né? E a de biomassa, tá? Que são aquelas que utilizam componentes naturais para a produção de energia. Vamos dar analisar esse mapa? Então vamos lá. Produção de energia por fonte geradora. Então, 27,3% da energia gerada no mundo vem do carvão, 22,4% do gás natural, 7,5% é energia nuclear, 2,7% são as hidráulicas, tá? Que se utiliza de água, 0,5% outros. Aqui a gente inclui a solar. E 36,6% é do petróleo. Infelizmente, ainda o petróleo é o mais usado pelo planeta, em todo o planeta, tá? Aqui em cima a gente tem os maiores produtores de energia, que é Estados Unidos, Rússia, China, a Arábia Saudita e o Canadá. O maior produtor é os Estados Unidos. E embaixo a gente tem maiores consumidores de energia. Continua sendo Estados Unidos, China, é o segundo maior, Rússia, Japão e Alemanha, tá? Vamos continuar? Percebe-se claramente que os combustíveis fósseis são extremamente utilizados e não por acaso. Quem tem esses recursos e os explora desenvolve a indústria e a economia em geral. Infelizmente, a energia que é gerada por combustíveis fósseis, que é petróleo, carvão e gás natural, ainda são os mais utilizados no planeta. Porém, vamos repensar aqui. Ele diz assim, que aqueles que produzem esse tipo de energia têm uma indústria desenvolvida e a economia bem desenvolvida. A gente tem que lembrar um detalhe, o Brasil também é um grande produtor de petróleo. O Brasil foi um dos primeiros a furar o pré-sal. O pré-sal é uma profundidade ainda muito maior, mas a nossa economia ainda bem ruim, certo? Vamos lá, pessoal, vamos analisar esse mapa, tá? Aqui a gente tem a produção de petróleo no Brasil, tá? Então, aí a gente tem, produção de petróleo bruto em 1991. Depois, em amarelo, era bastante, até 50 mil metros cúbicos. Aí depois vinha 50 a 500 mil metros cúbicos, 500 mil a 2 milhões de metros cúbicos. Olha, no Amazonas era bastante. Depois vinha 2 a 5 milhões de metros cúbicos e acima de 23 milhões de metros cúbicos. Aí vem a produção de gás natural, também é bastante, 50 milhões de metros cúbicos. As torrinhas da cor indicam a quantidade de gás retirada. E aqui a gente tem as jazidas de xisto e as jazidas de urânio, tá? Olha aqui, Então, esses carrinhos representam xisto e urânio, tá? Olha só.
O Brasil tem bastante lugares que retira petróleo. Vamos continuar? Como você pode observar pelo mapa, o Brasil possui vários desses recursos, porém o mais importante de maior produção é o petróleo. A criação em 1953 da Petrobras incrementou a descoberta de vários campos petrolíferos em terra e na plataforma continental, ou seja, no mar, tá? Que é próximo à costa, e criou uma extensa estrutura de pesquisa, que recentemente encontrou petróleo no pré-sal. Para isso, precisou também aprimorar a exploração, o refino e o transporte desse produto, além de criar tecnologias para a instalação das plataformas marítimas, que hoje são vendidas a outros países, como o Reino Unido, por exemplo, para a retirada de petróleo no Mar do Norte. Então, o Brasil é um grande produtor de petróleo, mas uma das coisas que são bem ruins para nós é que o nosso combustível é muito caro. É um dos mais caros do planeta, certo? Porém, o Brasil tem tecnologia para explorar esse petróleo, o que seria importante, né? Para geração de emprego e geração de renda. Então, aqui a gente vai ver alguns gráficos agora da produção média de petróleo, tá? No mar e em terra, por estado. Então, olha aqui. Nesse aqui primeiro, ó. Vamos lá. 0,84% é no Rio de Janeiro. Não, mentira. Rio de Janeiro, esse é amarelo. 70%. São Paulo é o verdinho, 14,5%. Ai, no meu mapa tá horrível. Espírito Santo é o azul. E o laranja, outros estados, tá? E por terra, vamos lá. Alagoas é esse roxinho, 0,83%. O Amazonas, o azul, 7,1%. Depois vem a Bahia, 27,86%. Ceará, 9,43%. Espírito Santo, 2,03%. Rio Grande do Norte, 29,72%. E Sergipe, 23,04%. Isso significa que o Brasil produz uma grande quantidade de petróleo, tanto em terra como no mar, certo? Olha aí como funciona, gente. Ó, tudo embaixo d'água. É uma tecnologia absurda para fazer isso, para retirar esse petróleo. As plataformas marítimas ao longo da costa brasileira são as maiores produtoras de nosso petróleo, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Olha que bacana. Aqui a gente tem uma máquina que é usada para retirar o petróleo, a extração do petróleo por terra, tá? Nessa foto abaixo, a gente tem uma mineradora de carvão. Aqui você observa uma mineradora de carvão. Temos em pouca quantidade e a maior parte se encontra nos estados do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha só, pátio da mineradora de carvão em Treviso. Grande parte desses produtos são utilizados na produção de energia elétrica, fundamental para a indústria. Então, assim, gente, a produção de energia elétrica ainda é um grande empecilho para a industrialização brasileira. Por quê? A nossa energia elétrica é caríssima. Então, eles se utilizam, né, de outros recursos para isso, tá? Então, aqui a gente tem a mesma... Quando a gente aprendeu sobre a geração de energia elétrica, a gente aprendeu dessa maneira, ó. A água ou o que é usado para combustão, como por exemplo o carvão, ele faz com que as turbinas girem e a energia seja captada pelo gerador e assim ela é distribuída pelos postes, tá? Distribuição mundial da produção de energia elétrica por tipo de usina. Usinas termonucleares são 17% movidas pela fissão de átomos de matérias radioativas como urânio e tório. Certo? Depois vem as usinas hidrelétricas, 17% movidas pela força da água.
e usinas termoelétricas são 64%. São movidas pela combustão de lenha, carvão e petróleo. Certo? Então, essas são as 3 principais fontes energéticas, tá? De geração de energia no mundo. Então, a maioria dos países, como você pode observar, utilizam os combustíveis fósseis ou a lenha, segundo sua disponibilidade de recursos naturais, além de comprarem de grandes produtores mundiais. Então, a energia elétrica, ela é gerada em sua maioria por queima de combustíveis fósseis ou de lenha. Só que um detalhe, essa queima, ela é altamente poluente e gera o efeito estufa, ou essas mudanças climáticas tão bruscas que nós estamos sofrendo atualmente. Mas já sabemos que esses recursos não são renováveis, ou seja, eles são escassos, o que levou a uma busca crescente por energias alternativas. Nos anos 60 e 70, a moda era criar usinas nucleares, que exigiam alta tecnologia e que acabou sendo implantada só nos países mais ricos, devido aos seus custos. O custo da geração de energia nuclear é muito alto, mesmo porque em um determinado ponto o urânio, o produto que é radioativo, ele tem que ser descartado. E isso faz com que gere muitos custos, tá? Porque ele é radioativo e é prejudicial à saúde humana. Então, ele tem que ser descartado de maneira correta. O Brasil, num acordo com a Alemanha, também se apropriou dessa tecnologia e construiu o complexo de Angra dos Reis, nossa única usina nuclear, com baixa produção, tá? Ela não produz uma grande quantidade de energia. A partir dos anos 80, no entanto, a busca é por energia renovável, água, ventos, sol e biomassa. Você já viu que nosso país é um dos poucos países que possuem água potável em maior quantidade. E isso significou que a maior parte da nossa energia elétrica provém de hidrelétricas. Então aqui, ó, a gente vai ter um mapinha das usinas hidrelétricas e termoelétricas e nucleares, tá? No Brasil, verde, usinas hidrelétricas, amarelo, termoelétricas e roxo, nuclear. E essas aí, ó, esses riscos vermelhos são as redes de transmissão. Gente, se vocês perceberem bem, a gente tem bastante usinas hidrelétricas pela grande quantidade de rio que nós temos no Brasil, certo? Continuando aqui. Além dessas fontes, em nosso país também pesquisamos e implantamos áreas para aproveitamento renovável, energia eólica e solar, além de já produzirmos álcool e diesel a partir da cana-de-açúcar, pró-álcool, e de recursos vegetais, como a mamona. Observe as áreas do nosso país em que já há usinas desse tipo instalada. Então, o Brasil ele procurou outras alternativas de geração de energia. Hoje, se vocês perceberem em Anastácio, nós temos bastante casas que já implantaram a energia solar. Normalmente, eles colocam um adesivo amarelo grande no relógio da pessoa, né, que é onde é computada a energia gasta, escrito assim, geradora de energia própria. A energia solar é uma energia renovável, não poluente e, o melhor ainda, barata. Porque, além de você produzir a sua energia, você vende a energia que sobra para o grupo Energisa, tá? Vamos analisar o mapa? Então, vamos lá. Os pontinhos verdes são os lugares de produção de biodiesel. Essa área laranja é onde nós encontramos aqueles enormes ventiladores, eu falo que parecem ventiladores, de geração de energia eólica. Olha lá, a grande maioria no Nordeste do Brasil. Na parte de cima aqui, ó, no Nordeste do Brasil. E esse risco vermelho grande é a energia solar, tá certo? Então, agora que a gente estudou um pouquinho sobre as energias geradas, uma energia que eu adoraria que fosse muito implantada é a solar, nós vamos fazer o diálogo com o texto, tá certo? Você faz uso
de energia em várias situações de seu dia a dia. Cite 2 exemplos. Cite 2 exemplos de como você usa energia elétrica. Pontinho. Por que a energia se tornou fundamental para nossas atividades? Por que a gente precisa tanto de energia elétrica hoje? Se tiver difícil para você compreender o porquê que a gente precisa tanto, faça o seguinte: se imagine sem energia elétrica. 2. Com base nos dados do gráfico a seguir, podemos afirmar que... Então, esse gráfico é a participação das diferentes fontes de energia na produção de energia elétrica. Então, a gente tem aqui derivados de petróleo, 3%, gás natural, 8%, energia eólica, 1%, biomassa, 7%, nuclear é 3%, carvão, 1%, e todo o restante em verde é energia hidráulica, ou seja, das hidrelétricas geradas pela água, tá? Vamos passar para o exercício? Então, agora vocês vão ler as afirmativas. 1. A energia hidráulica é a fonte que mais contribuiu para a produção de energia elétrica. Sim ou não? Os derivados de petróleo usam fontes de energia renováveis para a produção de energia elétrica. Será? Se são derivados do petróleo, pensem bem. As fontes de energia com menor participação na produção de energia elétrica são a energia eólica e o carvão e seus derivados. Será que essa afirmativa é correta? 4. Para produzir energia elétrica no Brasil, usam mais fontes de energia renováveis. Olhem direito. A água é uma energia renovável? A maior parte da energia gerada no Brasil vem da água. Então, observe aí. Quais afirmações estão corretas? A. 2, 3 e 4 estão corretas? B. Somente a 4 está incorreta? Ou seja, incorreta, errada. C. As afirmações 1, 3 e 4 estão corretas? D. Somente as informações 3 está correta. Todas as afirmações estão corretas. Então, agora vamos partir para o mapa. Usinas hidrelétricas, termoelétricas e nuclear. Observe aí, a gente já viu esse mapa. Tudo em verdinho é hidrelétricas, amarelo termoelétricas e os riscos nuclear. O roxo nuclear e os riscos transmissão de energia. Vamos lá? Em quais regiões brasileiras temos a maior concentração de usinas hidrelétricas? Por que isso acontece? Pessoal, observem o mapa, vá no seu encarte de mapas, pegue o Brasil político para saber os nomes dos estados, tá? E faça o seu exercício. Em qual região brasileira se concentra a maior parte das hidrelétricas, ou seja, das verdinhas? 4. Coloque V para verdadeiro, F para as alternativas falsas. O carvão não foi o primeiro combustível fóssil empregado na produção de energia elétrica. Verdadeiro ou falso? O petróleo é considerado uma das principais fontes de poluição atmosférica e ambiental. A energia hidráulica é obtida em usinas hidrelétricas. A energia eólica é produzida pela ação da água. Será? A energia solar tem sido bastante aproveitada para o uso doméstico. 5. Qual é o biocombustível mais conhecido? Como ele é produzido? Gente, os biocombustíveis são o óleo diesel, que é produzido a partir de, por exemplo, a soja, a cânula, tá? E também um outro tipo de biodiesel é o álcool, que é obtido da cana-de-açúcar. O álcool ou etanol, tá certo? Vamos continuar? 6. Leia o texto a seguir. O estado do Paraná investe em lixo para produzir energia. Uma usina está sendo construída no estado do Paraná que transformará resíduos orgânicos como fezes e lodo de esgoto em eletricidade. A responsável por isso é a empresa CS Bioenergia, que já tem autorização do Instituto Ambiental do Paraná.
Por meio de lixo e resíduos, a empresa pretende abastecer aproximadamente 2.000 residências, além de produzir biogás e biofertilizante para a região. Com isso, o Estado deixará de descartar no meio ambiente cerca de 1.000 litros cúbicos de lodo de esgoto e 300 toneladas de lixo orgânico por dia. Agora responda: qual a importância de um projeto como esse para o impacto ambiental? Gente, olha, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo do mundo. Para vocês terem uma ideia, existem localidades no Brasil que o esgoto não é tratado. Então isso gera um impacto positivo muito grande, porque são 1.000 litros cúbicos que não serão jogados no meio ambiente. Gente, quando coloca cúbicos, significa que nós estamos falando de líquido, porque quando a gente vai no banheiro e o nosso intestino funciona, é pela água que vai os resíduos do vaso sanitário, tá certo? Então, observe aí. Observe, tá? E qual o impacto que isso vai acontecer? Nossa, eu adoraria que uma dessa fosse construída aqui no estado de São Paulo. A gente finaliza por aqui, tá? E volto na próxima semana com mais aulinhas para você.